No passado, dia 5 de outubro, comemoramos a implementação da República. Como sabemos, politicamente, Portugal foi até 1910 uma monarquia constitucional e foi nessa altura que se instaurou a República. Mas hoje a minha intenção é partilhar com vocês de que forma, porque é que, já que estamos num programa de porquês, porque é que a Primeira República contribuiu para uma mudança de mentalidade, por forma a que as mulheres vissem a sua fossem reconhecidas nos seus vários campos de ação. Pois bem, em Portugal, na Primeira República, a condição social da mulher caracterizou-se por um grande imobilismo. Wanda Gurjão, na sua tese de mestrado, intitulada Mulheres em Tempos Sombrios, refere mesmo que as alterações das vivências em Portugal foram muito pouco perceptíveis. E, de facto, em Portugal, a questão da emancipação feminina foi enunciada por um grupo muito pequeno de feministas. Mas, por um lado, ainda bem que assim foi, pois, de alguma forma, estas mulheres contribuíram para que outras mulheres alargassem os seus horizontes e expectativas. A mesma autora, Wanda Gurjão, refere algumas mulheres que sobressaíram ainda antes do século XX e que eu vou passar a citar. Mulheres como a pedagoga Alice Pestana, a escritora Maria Amália Vaz de Carvalho ou Carolina Micaelis de Vasconcelos são apenas alguns exemplos. Mas a verdade é que o desejo de igualdade começou a ganhar força a partir de correntes e de movimentos feministas que começaram a manifestar-se ainda no início do século XIX. As mulheres começaram a reivindicar por direitos iguais aos homens. E isto fez com que lutassem, ou tivessem vontade de lutar cada vez mais pelo direito de participar na causa pública. Também no nosso país, mas já no século XX, grupos de mulheres começaram a refletir sobre essa questão, o seu estatuto social e essa questão do sexo feminino, ao mesmo tempo que elas começaram a reivindicar por uma maior dignificação da situação da mulher na nossa sociedade. Alguns destes grupos, e também vou passar aqui a citar, foram o Grupo Português de Estudos Feministas, criado em 1907, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, criada em 1909, a Associação de Propaganda Feminina, criada em 1911, a União das Mulheres Socialistas, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, criados em 1914, e em 1915 foi criada a Associação Feminina de Propaganda Democrática. Portanto, isto também citado na obra de Mulheres em Tempos Sombrios, de Wanda Gurjão. Portanto, daqui vemos que importantes passos foram dados por altura da instauração da República em relação aos direitos das mulheres. Mas que fatores e que razões estiveram na base deste descontentamento e da criação destes movimentos? Pois foram vários. Por exemplo, o fim do regime monárquico e a própria implantação da República. A instabilidade que se sentiu da República Nova de Sidónio Pais, de 1917. A instauração da ditadura militar de 1926 e a sua nova ordem autoritária. Tudo isto, de facto, fez com que surgisse um grupo de mulheres que, tendo vivido a sua infância nestes períodos conturbados, começaram então a ter uma percepção do mundo político e um consequente desejo de mudança, de intervenção. A verdade é que a instauração da República permitiu que alguns importantes passos para a emancipação da mulher fossem dados. Desde logo, a reforma na Lei do Divórcio, que foi criada a 3 de novembro de 1910,
Com esta lei foi possível, finalmente, uma maior igualdade entre os cônjuges quanto aos fundamentos daquilo que era o divórcio e a separação de pessoas e bens. Também as leis da família. Estas vieram possibilitar uma maior igualdade e também liberdade no matrimónio. Nomeadamente, o dever de obediência a que a esposa estava sujeita para com o marido foi extinguido. Depois, em 1918, outro importante passo foi dado, que foi o decreto sobre o exercício de profissões que até ali estavam vedadas às mulheres. Foi, por exemplo, o caso da advocacia, ajudante de notário, conservador e repartição de registro civil, que elas passaram a ter acesso e puderam exercer. E quando, a meu ver, e destas leituras que fiz sobre esses assuntos, um dos passos mais importantes na primavera da nossa República foi mesmo o que diz respeito à educação. Em 1906, 2 anos antes da instauração do novo regime, a República, foi criado o primeiro liceu feminino. Através da instrução e do acesso à literatura feminina, estas mulheres que iniciaram este liceu começaram a refletir sobre não só sobre a sua condição, como também o seu lugar na sociedade. Como bem disse Nelson Mandela, e passo a citar, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Pois é bem verdade. E a verdade é que o atraso na instrução em Portugal era de facto uma realidade. E foi considerado pelas primeiras feministas a causa principal da discriminação social e legal das mulheres. E termino citando Ana de Castro Osório. Foi pioneira em Portugal na luta pela igualdade de direitos entre homem e mulher e que escreveu em 1905 o que ficou conhecido como o primeiro manifesto feminista português, intitulado Mulheres Portuguesas. E escrevia assim, Ana Osório: educar a mulher, dando-lhe meios de poder auferir com o seu trabalho o suficiente para a sua sustentação, parece-nos a maneira mais prática de a tornar um ser livre. E é bem verdade. Temos, portanto, uma dívida de gratidão para com estas mulheres que merecem ser lembradas e reconhecidas. Foram as mulheres da Primeira República que nos abriram as portas, que combateram e defenderam causas em prol da emancipação feminina. Mulheres que tiveram coragem de romper com valores estabelecidos, que enfrentaram resistências e que, com o derrubo da monarquia, conseguiram ver consagrados alguns direitos até então negados às mulheres. Muito obrigada.